Olá, graça e paz. Você está no programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos conversado ao longo dos programas desta temporada sobre o livro do Apocalipse. Se você tem acompanhado essa série de programas, você sabe que nós já tivemos 3 programas tratando desse tema, lendo esse fascinante e importante livro da Escritura Sagrada. Se porventura você perdeu algum desses programas, eu lhe convido a acessar a playlist do programa Texto e Contexto no canal do YouTube da TV Viva Promessa, e lá você terá acesso a esse conteúdo para acompanhar a série desde o início, caso você não tenha assistido a estes primeiros programas. Nós daremos continuidade no programa de hoje, estamos fazendo uma leitura sobre as cartas de Jesus às igrejas, já estamos no capítulo 2, então eu queria convidar você nesse momento a compartilhar o link do programa Texto e Contexto, convida aí os seus amigos, os seus familiares, os irmãos em Cristo Jesus da sua comunidade local, manda aí nos grupos de WhatsApp e diga a eles que o Texto e Contexto está no ar, para que eles tenham acesso a esse conteúdo e também sejam abençoados e edificados com o nosso programa. Pois bem, para nos ajudar no programa dessa noite, nós temos aqui a alegria de receber Pastor Santiago, Pastor Mateus, sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Amém. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa mesa para estudar, para ler e para ver todos os ensinamentos que esse livro tão fascinante ele tem para nós hoje. Amém. Amém. Obrigado, pastor Leilton. Cumprimento também, pastor Santi. Para mim é uma bênção, uma alegria estar aqui com vocês. Espero que Deus realmente nos conduza aqui nesse programa tão importante para edificar o povo de Deus e sobre esse livro, né, que de vez em quando a gente precisa revisitá-lo, né, para entender o que Deus quer falar também com as igrejas do nosso tempo, né? Isso, exatamente. Você viu que nós estamos num novo formato aqui hoje, né, Matheus? Faz um negócio aí que eu cheguei falando isso aqui. Conversar um pouco aqui. Estamos ao redor da mesa hoje. Face a face, né? Isso é muito bom. Com a Bíblia aberta para conversar Legal. sobre o Apocalipse. Na semana passada, nós começamos a fazer a leitura das cartas do Apocalipse. Lemos a primeira delas, que foi a carta que Jesus enviou para a igreja em Éfeso. E nós lembramos aqui, aqueles que nos acompanham, que existem ao menos 2 maneiras de ler essas cartas, né? Uma delas é lê-las como se elas representassem 7 períodos sucessivos na história. Sim. E a gente chegou à conclusão que é equivocado esse tipo de abordagem às cartas, né? Então preferimos ler as cartas como cartas escritas mesmo para igrejas reais, históricas, que estavam enfrentando os problemas mencionados e entendendo que os recados de Jesus para essas igrejas são os recados de Jesus para as igrejas de todas as épocas. E nós até desafiamos o pessoal que está em casa a pegar lá um bloco de anotações e ir fazendo um checklist, né? À medida que os programas vão se desenvolvendo aqui, cada marca que Jesus está desejando encontrar nas igrejas, para refletir se Legal. essas marcas podem ser encontradas nas igrejas locais, onde nós temos servido a Deus. Né? Então uma delas já foi vista, que foi a da semana passada, que é o amor. O amor sincero, o amor verdadeiro, né? É o que Jesus enviou como recado para a igreja de Éfeso, que estava faltando lá, né? Amor a Deus e amor ao próximo. Então vamos dar sequência nessa caminhada. Hoje nós vamos para a segunda carta, a segunda e a terceira, né? Vamos examinar as duas, que é a carta à igreja de Esmirna e a carta à igreja de Pérgamo. Você vai, pelo menos mais 2 marcas, então nós vamos trabalhar hoje aqui. Perseverança no sofrimento, né? Que é a carta de Esmirna, e o comprometimento com a verdade, que é a carta à igreja de Pérgamo. Então, começando com Esmirna, pastor Mateus, por gentileza, fala um pouco para a gente sobre a cidade de Esmirna e também sobre a maneira como Jesus se apresenta a essa igreja no versículo 8 do capítulo 2. Sim. Bom, primeiro sobre a cidade, ela é uma cidade que não estava muito longe de Éfeso, né? Cerca de 60 quilômetros ali, né, na região.
E ela está hoje na atual Turquia, né? É Izmir, né? O nome da cidade, né? Deixa eu ver se eu li, eu lembro o nome certo aqui, né? Mas é isso mesmo, né? isso mesmo. Izmir, né? Que está ali perto está dentro da atual Turquia hoje, né? E é uma cidade que tem uma população relativa, né? Uma cidade que a gente tem hoje aqui no interior. Poucas cidades têm essa quantidade, 250 mil habitantes. Então é uma cidade até populosa, né? E dentre as cidades aqui da Ásia Menor, era a cidade mais fiel ao Império Romano, né? Então, essa é uma questão importante aqui se destacar, né? Porque depois a gente vai ver que essa é uma das cidades que parece que não tem nenhuma pontuação negativa de Jesus, né? Por parte de Jesus. Mas é uma cidade que a igreja está ali sendo fiel a Jesus, mas é uma cidade que é devota, né? Ao Império, né? O culto ao Império, ele é muito grande, né? Então, por causa disso, a gente vai ver que essa cidade ela vai enfrentar, inclusive, algumas perseguições, né? Por que ela não se curva? Por que tem um grupo na sociedade que não se curva, né? E aí Jesus, ele vai, nessa situação, na igreja sofrendo ali, ele vai se apresentar para a igreja. Eu queria ler o versículo 8 aqui, né? Para a gente ver como que Jesus se apresenta, né? Ele escreve aonde da igreja, e ele diz assim, ó, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então, Jesus, ele é descrito como o primeiro e o último, né? Ou seja, aquele que tem, de fato, a preeminência, né? Aquele que tem a história na mão, né? Ele quem escreve o início e o final da história da igreja, né? O dono da igreja, né? Então, ele é descrito como o soberano aqui, né? Das nações, soberano da igreja, o senhor da igreja, ele é o centro da igreja, né? Que tem o controle, né? Da odisseia humana, né? Então, essa expressão, né? Ele é muito legal, né? Aquele que abre e fecha, né? Todo o desfecho da história. Porque às vezes a gente tem a impressão que, dependendo da situação em que a igreja está passando, que a gente está perdendo o controle, né? Fica preocupado. Ou que Deus, né? Parece que não tem controle sobre aquela situação. Por que Ele permite algumas coisas? Talvez no Brasil seja mais difícil, mas quando a gente olha o relato de algumas, principalmente naquele momento missionário, né? Da nossa escola bíblica, a gente vê o relato de algumas perseguições, né? Do cristianismo hoje, e a gente fala, como é possível Deus permitir isso, né? Olha para o livro de Atos, e parece, pode dar a impressão para alguns cristãos que estão abandonados, né? Mas não é, né? Mesmo diante de tanta dificuldade, quem está olhando pela igreja, quem está cuidando da igreja, zelando pela igreja, é o Senhor, né? É o Senhor Jesus. Então, essa apresentação de Jesus aqui, ela é interessante, né? Porque ele é o soberano poderoso, passou pela morte, mas viveu, né? Isso também é um negócio fantástico para nós, né? Porque ele não só morreu, né? Mas ele padeceu todas as perseguições no seu tempo quando veio, mas ele venceu, né? Sim. Ele é o rei vencedor, né? Morreu e venceu a morte, morreu e ressuscitou. Então isso, para mim, hoje, traz muita esperança, né? Muita segurança. Imagina para os irmãos ali, né? Que estavam passando por aquela situação. E eu ouvi, né? Uma leitura da carta do próprio Senhor dizendo, olha, quem está escrevendo para vocês é o próprio, né? Aquele que enfrentou a morte, venceu a morte, é o Senhor da igreja. Vocês não estão sozinhos, né? Então isso para mim é significativo demais, né? Nós temos falado nos programas anteriores, lembrado, né, do contexto que o Apocalipse foi escrito. Sim. O contexto é um contexto de perseguição. É na época que o Domiciano está reinando, e o imperador Domiciano é o primeiro imperador romano que quer ser reconhecido como Deus ainda em vida, né? Nem esperou morrer. Já seria errado também, mas ele pelo menos assim, é depois que ele está morto que o pessoal vai dizer que ele é Deus, né? Não, mas ele quer ser reconhecido como Deus ainda em vida. E é óbvio, né? Os cristãos não reconhecem o imperador como Deus, né? Então essa informação de que Esmirna é uma das cidades mais fiéis ao imperador vai ser importante para compreender os recados agora que Jesus vai passar para essa igreja, porque isso está muito conectado uma coisa com a outra, né? Se o culto ao imperador é um negócio que está forte, que está no auge, a igreja está sendo perseguida, agora a igreja que está numa cidade onde uma cidade que é fiel ao que o império diz, então isso pode ter repercussões para os cristãos, né? Pastor Santiago, versículos 9 e 10 do capítulo 2, o que Jesus diz para essa igreja, né? Que tipo de elogio, de encorajamento nós temos da parte de Jesus para essa igreja que vive, que também está vivendo no mundo dessa época, nesse contexto de perseguição? Legal.
Eu gosto muito dessa parte aqui, pastores, porque Jesus, ele é bem sincero, né? Ele não mente para a igreja. Embora todo esse contexto seja muito difícil e ele se apresente como o dono e aquele que está no controle, ele não mente sobre o que a igreja vai passar, os desafios que ela vai ter que enfrentar. E os versículos, eles falam o seguinte, aí o 9 e o 10, ele fala assim: eu sei quanto você sofre pelo Senhor e sei tudo a respeito da sua pobreza, mas você tem riquezas. Então, assim, a primeira coisa que ele destaca é essa situação, talvez até poderíamos falar assim, econômica da cidade. Então, o sofrimento que essa igreja ela passava não era somente na questão da fé, na questão da perseguição, mas também parece ser que tinha dificuldades, sabe, do dia a dia, enfrentar dificuldades econômicas. E Jesus fala assim: eu sei disso. Eu estou ciente do que está acontecendo com você. Mas aí vem esse elogio. Vocês têm que lembrar que vocês são ricos. E talvez a riqueza não era a riqueza material, né? E é uma lição para a gente, né? Às vezes, assim, nós sofremos essas questões. Não estamos exentos de passar por necessidades. Mas aí vem essa palavra de Jesus, né, que ela continua sendo forte e aplicável para a gente hoje. A gente é rico porque temos Cristo, porque temos a nossa fé, a nossa salvação de graça, né, que vem do Senhor. Ele continua assim: conheço a calúnia daqueles que se opõem a vocês, que dizem que são judeus, mas não são, porque sustentam a causa de Satanás. Então, além de ter dificuldades econômicas, estar em um contexto econômico difícil, eles também sofrem persecuções, calúnias. Eu penso assim que a questão social também, né? Econômica, social, poderíamos até falar cultural, né? Eles sofriam essa pressão. Assim, então, eu penso realmente há dificuldades emocionais, talvez físicas, né, que eles passavam. E o último versículo, ele fala assim, o 10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer, pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês na prisão para experimentá-los. Vocês serão perseguidos durante 10 dias. Mostre-se fiel até mesmo quando estiver enfrentando a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, quando eu falo assim que Jesus não mente, que Jesus ele não engana as pessoas, principalmente em relação ao sofrimento. A gente vê muitas correntes, né, evangélicas falando que o sofrimento ele não tem que ser parte da nossa vida, da nossa jornada com Jesus. E isso é totalmente contrário ao que as próprias palavras de Jesus estão falando aí, que eles vão passar por perseguições. Satanás vai utilizar todo esse contexto para colocá-los em situações difíceis. Ele até fala do prazo, do momento, né, da duração dessa perseguição, que nesse caso ela é simbólica, né, para falar que é um período curto, breve, né, mas que de fato vai acontecer. Mas aí vem esse encorajamento dentro de todo esse contexto, como a igreja ela permanece fiel, porque parece que tudo colabora para que o pessoal desista, né, de Jesus. E acontece com a gente também, as situações externas, internas da nossa vida, onde como a gente vive, fazem que às vezes os pensamentos de desistir, de deixar, de abandonar, de perguntar onde está Deus, o que Deus está fazendo. E aí ele fala que eles precisam se mostrar fiéis até quando estiverem enfrentando a morte, porque tem a coroa da vida, né? Que a promessa da coroa da vida, eles têm como essa segurança que elas vão receber. E aí você vê como Jesus, ele, de alguma forma, ele se identifica com a igreja. Porque tem um texto, pastores, aqui em Hebreus, que eu quero ler com vocês, Hebreus 5:8, que fala assim: embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Então, assim, Jesus sabe do que ele está falando, Jesus sabe o que a igreja está passando. Ele sabe, ele conhece os sofrimentos, as dificuldades,
Mas ele também passou, ele também enfrentou isso, ele também foi forjado, embora ele seja o Filho de Deus, ele seja Deus, ele sofreu e ele aprendeu com isso. E ele nos encoraja que quando passamos por essas situações, da mesma forma com a igreja aí de Esmirna, ele nos encoraja que a gente permaneça fiel, lembrando que ele também passou por isso. E que é possível você permanecer, porque a recompensa ela é grande, né? Eu li um comentário de um autor uma vez sobre a igreja de Esmirna. Se eu não estou enganado, foi no comentário do Russell Norman Champlin, aquele comentário interpretado no Novo Testamento, de relatos de historiadores do primeiro século, início do segundo século, que viram cristãos da cidade de Esmirna literalmente revirando os lixões da época em busca de comida, né? Porque eram privados. Eles eram privados. A questão da pobreza aqui não é... Tem muita coisa no Apocalipse que é figurado, né? Mas aqui parece que é literal mesmo. Eles eram pobres. Pobres mesmo, né? Não porque não queriam trabalhar, mas por conta de todo esse contexto de perseguição, né? Sim. Alguém até falou uma vez, mas a Bíblia fala que no Antigo Testamento que Deus nunca viu o servo dele padecer necessidade, nunca viu um justo mendigar o pão. Como assim? Isso em ambientes de normalidade. Exatamente. Não em ambiente de perseguição passa fome, em ambiente de perseguição é morto a espada, é morto queimado. O mesmo Paulo ele fala, né, que ele teve que aprender também a estar satisfeito nesses momentos onde a necessidade vem, né? E também em contextos de perseguição. É isso aí. Paulo passou privação também. Sim. Né? Sim. E aí, é legal essa fala sua, pastor Santiago, porque Jesus ele não usa os recursos da propaganda moderna, né? Que mostra o benefício do produto em evidência e as partes não tão boas em letras miúdas, né? Ele já joga a real, né? Assim, uma igreja que está sofrendo e ele diz, olha, é o seguinte, a palavra que eu tenho para vocês vai ter que passar. Vocês vão continuar sofrendo, gente, mais um pouco, aguenta. Não ilude, mas né? tem mais coisa para vocês enfrentarem, né? É isso. E aí, pastor Mateus, que promessa Jesus faz diante dessa palavra dele aí? Que promessa ele faz para essa igreja, né? Porque para todos ele faz uma promessa. Qual é a promessa dele para Esmirna, né? Vamos para a promessa direta, porque como você disse, não tem repreensão. Não tem crítica, não tem repreensão para essa igreja. Né? Verdade. É o contrário de todas as outras, né? Todas as igrejas aqui recebem pelo menos uma repreensão, né? Esmirna não, né? Esmirna parece que Jesus ele olha com um olhar de compaixão mesmo, né? E vê de fato um povo lutando aqui para ser fiel, né? Perseverando mesmo. E talvez ele veja isso que a gente estava falando aqui, né? Alguns irmãos preocupados, né? Pensando em desistir e o estímulo de Jesus aqui, o encorajamento dele é esse, né? Para que eles perseverem, né? Diante do sofrimento. E aí a gente pode destacar pelo menos duas promessas aqui, né? No versículo 10, ele diz para a igreja ser fiel até a morte, que eles receberiam a coroa da vida, né? E isso aqui para mim é muito significativo, né? Porque o ser fiel aqui até a morte, apesar do sofrimento ser por um curto período, mas é possível que alguns estivessem correndo risco iminente mesmo de morrer, né? Diante do império aqui, né? Da perseguição. Então, ser fiel até a morte, eu não acredito que esteja relacionado àquela vida longínqua, né? Ser fiel até fazer seus 99 anos, que vocês vão receber a coroa da vida. Parece que aqui é ser fiel até a morte iminente. Se você tiver de morrer por causa do evangelho, permaneça fiel. Que vocês vão receber a bênção da vida, né? A coroa da vida, que é aqui a glória futura, né? Que Jesus está prometendo para a igreja. Inclusive, falando sobre a pobreza, eu me lembro daquele texto que Paulo escreve aos Coríntios, né? Dizendo que o próprio Cristo, né? Ele se fez pobre, né? Tinha toda a glória, né? E se faz pobre para que nós ficássemos ricos, né? Então, acho que essa riqueza deles aqui também está relacionada a essa identificação com Jesus, né? Jesus se identificou com a nossa pobreza, mas um dia nós nos identificaremos também com a sua riqueza gloriosa, né? A herança eterna, né? Que está reservada. A segunda promessa aqui está no versículo 11, né? Que eles vão dizer, se vocês permanecerem fiéis e se eles vencessem, então eles não enfrentariam o dano da segunda morte, né? E no contexto do Apocalipse, né? A segunda morte está relacionado à morte eterna mesmo, né? Ao lago de fogo, né? Enxofre que está preparado para os inimigos da igreja, né? O inimigo de Deus, do povo de Deus, né? A besta, o falso profeta, o próprio inimigo, né? Vai ser lançado nesse lugar.
Então, quem é fiel, ele está tendo a segurança, né? A vida está assegurada que não vai passar, não vai experimentar esse dano. Pode sofrer o dano agora, né? Você pode morrer uma vez, né? Por Pode causa de sofrer Jesus. a primeira morte. Primeira morte. A primeira morte ele não disse que eles não Isso, sofreriam. não né? ilude, né? Não ilude. engana. Verdade. Mas a segunda morte não tem poder sobre aqueles que permanecerem fiéis, né? Inclusive em Apocalipse ele vai dizer aqueles que não adoraram a besta, né? Aqueles que não se curvaram diante do sistema, seja do império ali, né, iminente, ou pensando aqui no nosso tempo, né? Não se curvam diante das tentações, né? Das seduções de Satanás. Esses a segunda morte não tem poder. Então essa é uma promessa gloriosa para nós, inclusive, né? Para os nossos dias, porque o que tem de tentação, né? No nosso contexto, que tem de gente deixando a fé, né? Regredindo a fé por causa de, talvez, status, né? Talvez essa questão material mesmo, né? Talvez enfrentem algumas situações mesmo de pobreza, né? E aí o pessoal é tentado a negociar princípios, valores, né? Mas a Bíblia diz para nós, né? Se a gente permanecer, a gente está assegurado na eternidade, né? Então, promessa extraordinária, né? Posso acrescentar? Sim. Por favor. Eu acho que uma grande dificuldade que a nossa geração ela enfrenta o fato de não querer sofrer, de não saber lidar com os momentos de sofrimento. Ninguém quer passar por esse momento e assim e as características da nossa cultura tem muito a ver com isso, né? Com o hedonismo, com coisas que me deem prazer, que sempre buscar as coisas para que eu me sinta bem. É uma geração muito egocêntrica, né? E muito que olha muito para si. Então, assim, essa ideia do sofrimento, de ter que passar por momentos que às vezes não são tão bons, e talvez no nosso dia a dia não seja a questão da fome, da perseguição, mas assim, a gente enfrenta momentos que a gente acaba sofrendo, e nesse processo de transformação, onde Jesus trata as nossas vidas, os nossos pecados, às vezes a gente acaba passando por um sofrimento e tendo que renunciar, negar a si mesmo, mas a gente vê assim essa dificuldade do pessoal não aceita, não querer passar por esses momentos, e aí acaba desistindo, acaba não querendo mais Jesus. O pessoal não quer sofrer o dano, né? Isso. Por servir a Cristo, né? E aí você falou, eu achei muito interessante isso da primeira e da segunda morte, né? A gente tem muito em vista ainda essa vida aqui, ou essa primeira morte, entendeu? E Jesus, ele fala assim, sim, até a gente vai passar por isso e não tem como, mas a questão é depois, a questão é a segunda morte, entendeu? A questão é a morte definitiva. Sim. Isso, para lá Jesus aponta. Então, essas palavras para a igreja de Esmirna é mesmo de encorajamento, de ânimo, de não, continue, porque o que realmente importa tá no porvir, vem né? depois, né? Vem depois, exatamente. Entendeu? O próprio Jesus morreu e venceu a morte. Sim. Né? Ele se apresenta assim para essa igreja, né? O que esteve morto, mas que vive, né? Para sempre. Bom, é isso. Mais uma marca, então, aqui para o pessoal que está nos assistindo aí. Mais uma marca que Jesus deseja ver na igreja, né? Igrejas saudáveis, igrejas verdadeiras, têm uma visão correta a respeito do sofrimento, perseveram no sofrimento, tem uma teologia correta do sofrimento. Então, vê uma igreja aí que está prometendo o céu na terra, né? Prometendo prosperidade, não está muito parecido com a igreja do Senhor Jesus, né? Mas vamos caminhar um pouquinho mais aqui, e a partir do versículo 12 nós temos um recado para a igreja que estava em Pérgamo, né? Em Pérgamo. Eu queria que o pastor Santiago falasse para a gente um pouco agora sobre, primeiro, como era a cidade de Pérgamo, né? Se tem alguma coisa interessante que dá para ser destacada dessa cidade, e também da maneira como Jesus se apresenta, né, à igreja em Pérgamo. Legal. Eu acho que sim, que é uma das cidades assim mais importantes nessa questão da questão religiosa, né? Era uma base, parecer assim, da Ásia, uma base religiosa muito importante. Nos principais cultos, os principais templos pagãos estavam na cidade de Pérgamo, que hoje é Bergama, na Turquia. Vemos aí cultos a diferentes deuses, principalmente gregos, né?
E os historiadores falam, né, que o principal templo, o deus Zeus, né, estava localizado num ponto muito importante e estratégico, né, da cidade de Pérgamo. Então, assim, a igreja ela estava no meio de uma cidade totalmente pagã, com uma influência, né, uma influência muito grande da parte religiosa. Então, assim, você se posicionar aí com a sua fé em Cristo Jesus dentro de uma tendência religiosa totalmente pagã e que zela muito, né, pelo culto para esses deuses, assim, influenciava muito, né, na atitude e na forma de vida da igreja. E por isso a apresentação de Jesus aí no início, né, que ele fala assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, essa mensagem vem daquele que empunha a afiada espada de 2 gumes. É assim mesmo, gumes? Sim, gumes. Isso aí. Essa espada, né, que tem dois filhos, está afilada, né, dos 2 lados. Corta, né, dos 2 lados. Isso. Né? E tem a ver, né, na linguagem aqui simbólica, tem a ver com essa palavra, né, de julgamento, assim, uma palavra que vem, que a igreja, que os cristãos que estão nesse contexto, eles devem prestar atenção, né, para não se relaxar, para não entrar e deixar-se influenciar por esse contexto religioso que pode atingir a fé, né, das pessoas. Então, Jesus se apresenta como aquele que tem essa palavra que traz julgamento. Legal, muito bom, pastor. Acho que o pastor Wellington, no segundo programa dessa temporada, quando a gente estava analisando aquela imagem do Cristo glorificado, Sim. aí lá aparece mesmo, nós temos essa figura também, né? Que Jesus é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca. Ele comentou um negócio legal aqui que essa é um tipo de espada que o pessoal usava nas guerras, né? Então que ela corta dos 2 lados, né? Você tinha alguma vantagem sobre o seu opositor se você tivesse esse tipo de espada, né? Diferente de alguém que tivesse de repente uma espada que só tem corte de um lado, né? Sim. E aí a palavra de Deus é apresentada assim, né? Como essa espada que corta dos 2 lados, né? Então, realmente, seria importante essa apresentação de Jesus para Pérgamo. Dentro desse contexto. Dentro desse contexto de Pérgamo aqui, né? Sim. Pastor Mateus, nós temos lembrado aqui nos nossos programas também que essas igrejas aqui do Apocalipse, elas foram plantadas por Paulo, ou por seguidores de Paulo, ali perto dos anos 56, 57 depois de Cristo. Então, essas igrejas todas aqui são meio que quarentonas, né? Elas têm quase 40 anos, todas elas, né? Então, isso aqui é uma informação interessante também de ser colocado. Então, para essa igreja aqui de Pérgamo, que já tem todo esse tempo de caminhada, que repreensões e que elogios Jesus faz para essa igreja? Comenta um pouco para a gente também isso. Legal. É importante, né, lembrar essa questão do período, porque os missiólogos, né, do nosso tempo, eles vão usar essas cartas para mostrar a importância da revitalização, né? E aí essa igreja, ela está precisando passar por um período de revitalização, porque de fato alguns princípios estão ficando de lado e ela deve estar se acostumando com algumas questões da própria sociedade, né? No caso de Éfeso, né, como foi a primeira carta, estava claro que ela tinha deixado o mais importante, né? Então tinha tudo menos o que importava, né? Sim. Aqui Jesus ele destaca que nesse período de perseguição, né, como elogio, eles de fato haviam, a igreja havia conservado o nome do Senhor, ela não havia negado a fé, né? Então era uma igreja que permaneceu crente, pregando o evangelho, de alguma forma ela permaneceu fiel mesmo em meio à perseguição, né? Ela vivia dias de perseguição. Ele vai citar aqui no versículo 13 uma testemunha que é chamada de fiel testemunha, que é Antipas, né? Que era um dos membros desta igreja. Sim. E que morre por causa da perseguição, né? Então faz sentido, inclusive, a carta anterior, né? Ser fiel até a morte aqui, de fato, porque, de fato, os cristãos estavam morrendo, né? Nesse período, por causa da fé, né? Mas, mesmo assim, eles permanecem, né? Mas, de acordo com Jesus, eles... E diferente da igreja de Esmirna, né? Ele cita aqui um exemplo da doutrina de Balaão, né? E as obras dos nicolaítas, né? Ela estava seguindo essa doutrina, né? E aí, quando a gente vai olhar aqui, possivelmente os crentes eles estão participando das festas, dos banquetes aos ídolos, né? Então, Esmirna não tem essa característica, mas Pérgamo
ela cede, né? Ela continua com Jesus, mas ela faz concessões, né? Talvez para, não sei, né? Se livrar de alguma perseguição mais eminente, ela começa a se misturar, né? Sim. E Jesus, ele fala só, vocês continuam crendo em Jesus, mas vocês precisam crer só em Jesus, né? Vocês não podem... Vocês estão fazendo concessões. Vocês estão abrindo as portas, né? Uma outra concessão vocês estão fazendo. E isso é muito sério, porque às vezes a gente acha que não tem problema, né? Mas é só um ídolo, né? E ainda, uma outra questão séria que ele fala aqui, né? Sobre a doutrina dos nicolaítas, né? Provavelmente envolvendo aqui orgias sexuais, né? Então, que era comum, né? Da época, em alguns templos pagãos, haver de fato os cultos com orgias, né? As prostitutas cultuais são muito comuns nesse período aqui, nesses templos, né? Que o Santos cita aqui, né? De falsos deuses, né? Dos deuses gregos, né? É muito comum, tem as deusas da a Afrodite, enfim, algumas deusas aí relacionadas a essa questão sexual mesmo, né? Que vai falar da fertilidade e tudo mais. Então, na cultura isso é comum. E isso está entrando na igreja, parece que de alguma forma eles estão abrindo a porta para isso aqui, né? E aí a Bíblia Jesus, né, vai repreender severamente, né? Jesus orienta a igreja para se arrepender, porque senão ele vai vir contra eles, né? Quem não se arrepender, a Bíblia diz que ele viria contra esses irmãos, alguns irmãos que estavam seguindo estas doutrinas específicas, né? Obviamente aqui Deus não vai punir totalmente a igreja, mas aqueles que estão cedendo, né? Aqueles que estão participando ou que estão vindo e não se arrependem, né? Continuam participando dos dois cultos, né? Eles vão ter que prestar conta diante de Deus e Jesus. A Bíblia diz que a gente vai comparecer diante do tribunal de Jesus, né? No último dia, Jesus vai pegar esses irmãos. Então parece que eles estavam tendo uma vida libertina mesmo, né? Muitos cristãos não tinham coragem de chamar a atenção, né? De confrontá-los, né? E eu acho que a gente vive alguma coisa parecida no nosso tempo, né? Existem alguns pecados que, se a gente não tomar cuidado, como líder, né? Parece que a gente fecha os olhos, né? E no tempo que a gente vive, tem muito pecado que vem sorrateiramente e dependendo da família, a gente não mexe. E aí Jesus está dizendo assim, a gente não pode aceitar, fazer concessões, independente do pecado, seja ele de ordem idolátrica, seja ele de ordem moral, né, de ordem sexual, de impureza. A Bíblia tem que ser anunciada na sua plenitude, né? Tanto as boas novas como as más notícias, né? Anunciar o Salvador, mas anunciar também o pecado que afasta a gente, né? Da bênção, da presença de Deus, sem concessões, né? Então essa é uma repreensão severa de Jesus para quem está fazendo concessões, né? É até meio contraditório, né? E paradoxal aqui essas falas, né? Porque ao mesmo tempo que você tem alguém que está morrendo pela fé, que é o Antipas, é o primeiro mártir que a gente tem na Ásia, dessa igreja. Aí você tem alguns outros aqui, não sei se por medo da morte, né? Como você disse, por causa da perseguição, mas tem alguns outros aqui que alguns que estão fazendo concessões, né? Estão abraçando a doutrina de Balaão, seguindo os ensinos dos nicolaítas, né? Para essa vida um pouco mais libertina, né? E aparentemente os cristãos não tem ninguém ali para chamar atenção, para repreender, né? Esses alguns. E aí a gente volta lá de novo, né, na espada. Aí a espada aparece de novo aqui, né? A espada que sai da boca de Jesus, né? Tem alguém que sim está vendo e eu acho que é sempre essa mensagem, né? Jesus, ele escreve essas cartas para falar assim, eu tô olhando tanto as coisas boas, mas assim, eu não tô passando a mão daquilo que vocês estão fazendo. É isso aí, ó. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. É interessante isso aqui, né? Porque ele fala arrepende-te aparentemente para a igreja, né? Arrepende-te, senão eu vou lutar contra eles, né? Eles são esses alguns que seguiram isso aqui. Então, assim, parece que tem um grupo de cristãos, eles não estão envolvidos, mas assim, o que você falou, eles estão omissos, eles não estão com muita coragem de chamar a atenção, né? Então, mas aí é legal isso, porque a repreensão não é só para os alguns, né? A repreensão é toda, né? A igreja também é culpada por não ademoestar, né? Por não corrigir, né? A gente não é infiel com o evangelho só quando a gente prega coisa errada, né? A gente é infiel também quando a gente deixa de anunciar. Passa o pano, né? Passa o pano, exatamente.
É isso. Caminhando aqui para o final, Pastor Santiago, qual a promessa que Jesus faz para essa igreja? Né? Ele elogiou, né? Ele fez censuras. E como termina a carta? Né? Fala um pouco dessa promessa dele aqui para os cristãos. Eu acho legal, né? Porque essa parte didática de Jesus na carta, né? Porque se a gente já falou um pouco sobre o contexto, né? Um contexto onde muito sincretismo, né? Muito culto religioso, talvez as pessoas participando, indo até esses templos, participando desses sacrifícios, da comida, né? Do sacrificado aos ídolos. E Jesus, ele apresenta assim, né? Se vocês deixam isso, eu tenho para vocês o seguinte, porque ele fala assim, ó, aí no versículo 17, que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Todo aquele que for vitorioso comerá do maná escondido, e a cada um eu darei uma pedra branca, e na pedra estará gravado um nome novo que ninguém mais conhece, a não ser aquele que o recebe. Eu gostei de fazer talvez essa conexão, né? Enquanto o pessoal, a igreja, estava comendo do sacrificado aos ídolos, Jesus fala assim, se vocês se arrependem, se vocês saem vitoriosos dessa luta, né, contra todo esse contexto pecaminoso e pagão, eu tenho para vocês a comida, né, que é o maná dos seus, né? E esse maná que foi lá guardado na Arca da Aliança, lá em Êxodo, né, que representa justamente isso, essa vitória de participar, de partilhar com Jesus na eternidade, né, nesse grande jantar, né? Então, assim, ele fala assim, vocês precisam cortar todas essas concessões que vocês estão fazendo, porque a promessa que eu tenho para vocês é essa comida eterna, o maná dos seus. E assim, eu faço essa conexão talvez com o pessoal entrando aos templos, entrando a essas festas, sendo partícipes, né, desses sacrifícios. E ele fala assim, eu vou entregar para vocês a pedrinha, né, a pedra branca, que tem dois significados interessantes, né, no contexto, quando foi escrito o Apocalipse. Tem a ver primeiro com uma questão de julgamento. A pedra branca era quando a pessoa, ela era, uma palavra difícil em português, quando ela já não tem mais a condenação. Absolvida? Isso, absolvida. Toda palavra que tem uma letra B e uma S, para mim, no português, é difícil de falar. Então, a pessoa que era absolvida, ela recebia uma pedrinha branca, e a pessoa que, de fato, era julgada, né, e condenada, ela recebia uma pedra preta. Mas também é interessante porque quando as pessoas elas eram convidadas a festivais, a festas, elas também recebiam uma pedrinha branca com o nome daquele que patrocinava a festa, né? Que de alguma forma convidava a festa essas pessoas. E ele fala assim, eu vou entregar para vocês a pedrinha branca para que vocês possam participar, né, dessa grande festa, possam entrar a essa grande festa na eternidade. E esse nome gravado aí, esse nome de Jesus, que ainda a gente não conhece, né? Que será dado... e será conhecido quando ele volte, né? Mas assim, estará gravado na pedrinha branca o nome de Cristo, quem patrocina, né, a festa, quem convida a festa e que entrega essa pedrinha. Então eu acho muito legal a forma em que Jesus ele fala com questões que as pessoas entendiam. Assim, deixem de comer, deixem de participar do sacrificado aos ídolos, deixem de fazer concessões, e venham a participar da festa na eternidade, né? Essa é a meta, para lá que vocês têm que olhar, essa é a promessa que eu tenho para vocês, o maná dos seus e a festa, né? E eu garanto a entrada. Isso, e eu garanto a entrada. Eu acho legal essas imagens das pedrinhas, né? Porque hoje em dia tem isso também, né? Tem lugar que você só entra se você conhecer o dono da festa ou alguém importante, né? Então você vai lá e fala o nome da pessoa, né? E no céu ninguém vai entrar, né? Se não conhecer o dono, né? Se não tiver a pedrinha. Se não for pelo nome de Jesus, né? Eu acho que é legal porque o caminho, né? Quem garante a entrada é ele mesmo, né? Então isso está relacionado com o que ele fez por nós, ele abriu o caminho, né? É isso aí, exatamente. E
Se tem alguém em casa que estava achando que essa pedra branca aí com um novo nome... Porque não gosto do seu nome agora. Significa que lá no céu nós vamos ter outro nome e acabaram de ficar frustrados, hein, gente? Verdade. Mas É o nome de Jesus. é o nome de Jesus, é isso aí. Bom, meus irmãos, muito obrigado. Muito obrigado por essa ajuda hoje, nesse tempo aqui, refletindo nesses temas do livro do Apocalipse. Hoje olhamos duas igrejas, né? Uma que se destacou aqui por perseverar no sofrimento e uma outra que Jesus chamou a atenção dela, né, por conta da omissão, e a gente aprende a partir dessas falas de Jesus que a igreja tem que ser comprometida com a verdade, integralmente com a verdade, né? Precisa pregar toda a palavra de Deus, né? Então são duas marcas aí importantes para a igreja. Pastor Mateus, ore por nós, por aqueles que nos acompanham. Amém. Vamos orar. Bendito Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pela palavra que o Senhor deixou registrada também para o nosso ensino, para o nosso crescimento. E a gente pede a Ti, Senhor, que nos ajude diante de momentos de lutas, de tribulação, como a igreja de Esmirna estava passando, que nós permaneçamos fiéis a Ti, Senhor. Que a nossa fé, Senhor, ela continue sendo firmada no Senhor Jesus, que nós olhemos para Ti, Senhor, os nossos olhos estejam fitos no autor e consumador da fé, que sofreu diante das perseguições, das afrontas por causa do nosso pecado. E por causa disso, Ele abriu o caminho para a eternidade para nós. Então que a gente permaneça, Senhor, fiel a Ti, comprometidos com a Tua palavra. Ajude os meus irmãos, minhas irmãs, Senhor, os irmãos que estão acessando este conteúdo hoje, a permanecerem firmes em Ti. Que sempre possamos olhar para Ti, olhar para as Tuas promessas, para que nada que aconteça com a gente no tempo presente nos abale. No nome de Jesus, para a Tua glória, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastores, Tiago, Mateus, por essa ajuda no programa Texto e Contexto. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, dirigindo a igreja local onde você tem servido ao Senhor Jesus. Terminamos o nosso programa de hoje. Lembrando mais uma vez, se você ainda não tem acesso à obra Apocalipse, da editora Promessa, eu convido você a acessar a loja virtual da editora Promessa e adquirir esse livro que tem sido a base das nossas reflexões aqui durante os programas Texto e Contexto. E também lembro mais uma vez os que não adquiriram ainda a lição bíblica, Questões Inquietantes sobre o Futuro, a Doutrina das Últimas Coisas. Não é propriamente um estudo sobre o Apocalipse, mas nós estaremos estudando esse último trimestre sobre os eventos do final da história, sobre o fim dos tempos. Então vale a pena também adquirir e acompanhar esses estudos. É isso, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana, com a graça de Deus, estaremos juntos aqui novamente falando sobre o livro do Apocalipse. Até lá, continue firme nos programas da TV Viva Promessa. Tem muita coisa boa para você e para sua família nos próximos dias. Deus abençoe. Um grande abraço.